A paz do Senhor a você e família, outra vez vamos estar juntos por alguns minutos, meditando na palavra de Deus e dando continuidade ao estudo que nós estamos ministrando sobre o livro de Ezequiel. Para tanto, eu convido você a ler um texto bíblico que está em Ezequiel 18, verso 30. É um texto que a gente já leu em vídeos anteriores, mas o tema que nós vamos discorrer no vídeo de hoje tem a ver sim com parte do verso 30 do capítulo 18 de Ezequiel. Então vamos ler o texto bíblico que nos diz o seguinte: Portanto eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos será ou servirá de tropeço. Meus queridos, no vídeo de ontem, nós estivemos falando sobre uma chamada de esperança. E eu disse que nessa chamada de esperança de Deus para os filhos de Israel, tínhamos 4 pontos a destacar, pelo menos. O primeiro nós falamos no vídeo de ontem, que é um chamado ao arrependimento. O que significa dizer que Deus, como no próprio texto que a gente leu está bem explícito, que Deus não deixa de denunciar o pecado do indivíduo. Todavia, junto com a denúncia e o advertimento de que haverá correção caso não haja volta ou desistência do erro, junto com isso, Deus apresenta a sua misericórdia, o seu desejo, o seu amor no que diz respeito à restauração do indivíduo. Então, no vídeo de ontem, a gente apresentou o primeiro ponto nessa chamada de esperança, que foi uma mensagem do profeta Ezequiel no capítulo 18. Então, nós destacamos o primeiro ponto, um chamado ao arrependimento. Hoje, nós vamos estar falando sobre o segundo ponto, que é um chamado à santidade. Observamos que no versículo que a gente leu, 18 e 30 de Ezequiel, a parte B deste versículo, Deus diz o seguinte: Vinde e convertei-vos de todas as vossas iniquidades e transgressões, e não vos servirá de tropeço a vossa iniquidade. Então, essa parte B, ou final do versículo, é a parte que nós vamos destacar. Eu estou lendo esse texto aqui na Bíblia Revista Corrigida. Na Bíblia NVI, que é a nova versão internacional, essa parte B, que eu vou ler de novo, essa parte B, que diz: Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos será de tropeço, ou servirá de tropeço, na corrigida, como eu disse, na NVI, nova versão internacional, está escrito assim: Desvie-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Ou seja, Deus está dizendo: desvie-se de todo o pecado, para que esse pecado não venha causar a queda de vocês. É uma linguagem mais, eu diria, mais compreensiva, não é? Para você que está me ouvindo. Quando Deus diz assim, desvie ou se separe, Deus está exigindo a santificação desse povo. Porque a palavra santificação, ela também tem um sentido de separação. Separação, consagração para Deus. Quando Deus manda que esse povo se separe da sua transgressão, Deus está dizendo a esse povo: se santifique para mim. Não prossigam com esses atos que vocês estão praticando, porque vocês vão cair, vocês vão sofrer uma queda. E Deus não quer isso para nenhum de nós. Nós temos ainda uma referência que está em Ezequiel, capítulo de número 7, o verso de número 19. Olha o que Deus fala para os filhos de Israel mais uma vez. A sua prata lançará pelas ruas,
e o seu ouro será como imundícia. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Eles não fartarão a sua alma, nem lhes encherão as entranhas, porque isto foi o tropeço da sua maldade. Deus está falando aqui para os filhos de Israel que naquele dia, ou seja, que dia é aquele? Aquele dia em que Deus aplicará o juízo naqueles que não se arrependeram. Lembra que nós lemos lá em Ezequiel 18:30, Deus dizendo: se arrepende, porque a vossa iniquidade não será o vosso tropeço, não servirá de tropeço para vocês. Aí quando a gente vem para o versículo de número Ezequiel, capítulo 7, o versículo 19, mostra que esse povo não deu ouvido a Deus. E no versículo de número 19, a parte final, diz assim: porque isto foi o tropeço da sua maldade, ou seja, eles tropeçaram. Deus faz aqui um paralelo, ou faz uma parábola, podemos dizer, uma comparação. Assim como alguém que está caminhando tropeça e cai, e às vezes tem, além da queda, tem alguns arranhões, tem quebradura até, tem machucões mais graves. Deus usa esse mesmo termo para mostrar que os que estão no ato de desobediência a Deus, ouvindo a advertência, o conselho divino, e não dando ouvido, essas pessoas cairão no seu tropeço, ou seja, assim como alguém tropeça e cai e tem prejuízos, Deus está mostrando também que a desobediência a Ele, não sendo deixada de lado pelo indivíduo, ele sofrerá dano por certo. Deus trabalhou isso com os filhos de Israel, Deus trabalha conosco nos dias atuais, porque tudo o que Deus quer é que nós entendamos por qual objetivo Deus nos colocou no mundo, por que Deus quer que a gente exista. Nós não existimos para fazer aquilo que queremos, tem um objetivo. Pensamos em um funcionário que está dentro de uma empresa. Você acha que ele está ali para fazer o que ele quer, o que ele entende? Você acha que a empresa vai assalariar uma pessoa, seja homem, seja mulher, ou em qual função ele esteja? Vai assalariar ele fazendo o que ele bem entende dentro dessa empresa? Isso é fácil de compreender. E a conclusão é que não. Assim também os benefícios de Deus. Nós precisamos saber o porquê Deus nos criou, porque Deus tem nos mantido vivos, porque Deus realmente tem nos advertido, porque Deus nos ama. Queridos, o conselho de Deus é muito claro, não há confusão, não há como não entendermos a linguagem de Deus para nós. Deus é como um verdadeiro pai, uma verdadeira mãe que usa a linguagem apropriada para que os filhos compreendam dentro do lar todas as vezes que eles falarem. Já pensou um pai, uma mãe que tem uma linguagem dentro de casa que os filhos não compreendem? É muito complicado. A Bíblia diz que Deus, ele fala muitas vezes e de várias maneiras. Isso está lá em Hebreus, né? Hebreus, eu quero ler para você. Hebreus, capítulo de número 1. Olha o que diz o texto. Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz assim: e havendo Deus antigamente falado de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Ou seja, Deus fala muitas vezes e de várias maneiras. Por que Deus fala de muitas vezes? Porque uma linguagem que Deus usa para você, às vezes eu não vou compreender. Então Deus usa outra linguagem para que eu compreenda. E às vezes Deus usa a mesma linguagem para mim muitas vezes, porque a primeira eu não dou ouvido, a primeira eu não escuto, eu não dou atenção, e Deus vai falando. Porque o desejo de Deus, como eu já disse, é não ver a perdição de nenhum de nós. A Bíblia diz que ele fala muitas vezes de várias maneiras. Aí eu não entendi essa forma como Deus falou. É a mesma coisa de um pai ouvir de um filho, uma mãe ouvir de um filho. Mãe, eu não entendi. Pai, eu não entendi. O que é que o pai vai fazer? Vai retraduzir a sua palavra,
Porque tudo que o pai quer, a mãe quer é que o filho entenda o que ele está dizendo, o que ela está falando, ou não é assim? Deus também trabalha conosco desta maneira. Tudo o que Deus quer é que seu povo, seus filhos, suas criaturas compreendam a sua linguagem. Porque quando eu entendo a linguagem de Deus, automaticamente eu vou saber como é que eu devo viver para agradá-lo. Tá certo? Eu ainda quero ler uma referência que está em Ezequiel 14 e o verso de número 3. Ezequiel 14, versículo 3, versículo 4 e o versículo 7. E a gente vai concluir o nosso vídeo por hoje. 14, 3 diz o seguinte: Filho do homem, isso é Deus falando aos filhos de Israel. Muitas das vezes Deus fala a Ezequiel, muitas vezes mesmo, sobre o filho do homem. E tem um porquê. Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações. Ou seja, seus corações estavam ocupados não com Deus, mas com outras coisas. E o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face, ou seja, atraíram o tropeço. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Porque apesar deles estarem errados, o prejuízo vinha e eles iam interrogar a Deus. Por que estou sofrendo? Por que isso? Por que aquilo? Aí Deus diz assim: devo eu ser interrogado quando eles encheram o seu coração de coisa que não é minha, quando atraíram para si o seu tropeço e ainda fica me interrogando sobre o porquê do sofrimento? Devo eu continuar sendo interrogado? Aí o versículo 4. Portanto, fala com eles, Deus dizendo, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, Senhor, vendo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Olha que coisa! Olha que coisa! Olha, diga para ele que qualquer que encher os seus corações de coisa errada e trazer o tropeço para si, e dirigir-se ao profeta atrás de uma consulta sobre o porquê daquilo, diga a eles que eu vou responder conforme a maldade do seu coração. Eu vou dar a resposta conforme o que eles estão fazendo. Ou seja, eles colherão o que eles semearam, em outras palavras. Aí vem o versículo 7 que diz: porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem em Israel, que se alienar de mim, alienar significa se separar de mim, e levantar os seus ídolos no seu coração, e puser tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Parece um pai zangado, né? Deus fala aqui, mas por que Deus usa essa linguagem? Porque essa é a linguagem que eu entendo, é a linguagem que você entende, nós entendemos. Parece um pai zangado depois de tanta tolerância com o filho, mas o filho continua rebelde, continua com a cabeça dura. Aí Deus disse: olha, qualquer homem que trouxer o tropeço para si, encher seu coração de ídolo, ficar alienado de mim, ou ser separado de mim, e procurar você, o Ezequiel, como profeta, para consultar a respeito do que deve fazer, o porquê disso e o porquê daquilo, diga a eles que eu mesmo, Deus, eu vou responder a ele, eu vou direto, eu não vou mandar você fazer. Eu não vou mandar você, Ezequiel, dizer nada para ele. Eu mesmo vou me intervir e vou responder. E a resposta será conforme a maldade do seu coração. Portanto, aqui nós estamos encerrando este vídeo por hoje. E aqui a gente concluiu o segundo item, ou digo, o segundo tópico. Primeiro, chamado ao arrependimento. O segundo, chamado à santidade. Temos mais 2 tópicos ainda para falarmos nessa mensagem de esperança para o Senhor. Agora você veja a tolerância de Deus. Pelos textos que a gente leu, o povo estava gravemente separado de Deus. Mas Deus não podia de imediato
corrigir esse povo como que fosse um carrasco? Não, 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 Deus não faz isso. Deus diz que vai fazer, mas ainda mostrando que tem uma saída para o indivíduo. Esse é o Deus que nós servimos. Que Deus abençoe você. Espero que essa palavra tenha lhe ajudado a entender a vontade de Deus para a sua vida, para a nossa vida. Agora eu vou orar com você, pela sua família, pela sua casa, para que Deus visite, tá bom? Eu quero mais uma vez estar pedindo oração pela nossa irmã Sueli, que eu tenho sempre orado aqui. A irmã Sueli é uma irmã que tem um problema de saúde grave, o médico disse que não pode fazer nada, mas ela disse que está confiando no Senhor. E também vamos orar pelo irmão Jean Rafael Silva. Irmão Rafael Silva, ele é presidente e dono da ONG Gigante do Amanhã aqui em Ribeirão. Se você quer ter um contato com ele sobre a ONG, o telefone dele, o contato dele é 16 99797 8747. 16 99797 8747. Você fala com ele e fica tudo certo, tá bom? Vamos orar então? Oremos. Querido Deus, Pai que estás nos céus, em cuja presença nós estamos. Minha gratidão, Deus, poder falar a tua palavra outra vez. Neste momento eu te peço, como de outras vezes, Pai, todos que tiverem acesso a este conteúdo, Deus, fala aos seus corações. Nos ajuda, Senhor, a entender a tua vontade. Jesus, nos dá sabedoria a voltarmos para ti, Senhor, integralmente, para que possamos desfrutar dos teus benefícios que são grandiosos, infalíveis e incontáveis. Eu te peço agora, Senhor, por toda a tua igreja, nessa cidade, no Brasil, no mundo, tenha de misericórdia. Te peço pelos enfermos, entre eles a irmã Sueli, Deus, os que estão nos hospitais, em casa, nos abrigos. Ó Deus, aonde estiver um enfermo, Pai, entra com a tua mão poderosa e restaura a sua saúde. Abençoa o irmão Rafael, sua ONG, Senhor. Ajuda teu servo, todos que ali estão trabalhando, ajudando. Pai, eu te peço pelos lares, pelas famílias, pelos casais, pelos filhos. Eu te peço pelos novos convertidos, os que estão voltando para ti agora, os que estão te aceitando, recebe. Eu te peço, Senhor, pelos órfãos, pelas viúvas. Eu te peço, Senhor, por aqueles que estão fracos, querendo desistir. Fortalece a fé do teu filho, da tua filha. Senhor, eu te peço também, Jesus, por aqueles que estão indo às suas atividades nesse dia, neste momento. Dá-lhe, Senhor, um dia promissor. Abençoa também os que estão voltando, Pai. Dai, Senhor, um momento de descanso. Abençoa o nosso lar, a minha família. Abençoa esse canal, dai crescimento em qualidade, em número. Nos dai sabedoria, humildade, Senhor, inteligência, para falar a tua palavra e o povo entender o teu querer para com suas vidas. Assim eu te peço, Deus, no querido nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos só que aqui um mosquito está me perturbando. Queridos, Deus abençoe você e família. Eu peço a você, por gentileza, se inscreva nesse canal, deixa o seu comentário, o seu like, manda para o máximo de pessoas. Fazendo tudo isso, você se torna um colaborador direto, fazendo com que esse canal seja alcançado por mais pessoas. Porque aí o YouTube manda para você os conteúdos e também para os demais depois de nós. Deus abençoe você e até o próximo, se Deus quiser.